No Brasil, além de termos um quadro geral de alta precariedade de acesso ao serviço de saneamento básico, essa precariedade, bem como a ausência de acesso, não se distribui homogeneamente entre nossa população. Estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas indicou que a população negra que sofre com a ausência de acesso ao saneamento básico é cerca do dobro da população de pele branca. Meu nome é Wendy Aparecida, sou professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais. Atuo na linha de Políticas Públicas e Gestão em Saneamento. O saneamento básico, eventualmente recente, o seu fortalecimento enquanto políticas públicas. Isso vem acontecer especialmente a partir do ano de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, e a partir do trabalho do Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, é que vai haver uma superação de um vazio institucional no tocante às políticas públicas de saneamento, especialmente com a promulgação da Lei 11.445, que estabeleceu as diretrizes nacionais e a política federal para o saneamento básico. O saneamento ele é composto por 4 componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana e o manejo das águas pluviais e a drenagem urbana. E para ambos os componentes do saneamento, de uma forma geral, o que a gente pode observar é que ainda persistem no Brasil elevados desafios para a universalização ao acesso para esses serviços que são de natureza básica. Esses déficits de acesso aos componentes de saneamento básico não se distribuem homogeneamente entre a população brasileira e, nesse contexto, o saneamento básico ele é impactado pelas desigualdades estruturais que lamentavelmente persistem na nossa sociedade. E revela uma perversidade, uma vez que, do ponto de vista histórico, a principal fonte tem sido o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como as tarifas. Nesse sentido, a gente observa que são os próprios trabalhadores brasileiros que são afetados pela exclusão que subsidiam as ações em saneamento. Então, é um capítulo muito perverso da nossa história. Quais são, dentro da nossa sociedade, os mais afetados pela ausência do acesso? Mulheres negras residentes em áreas periféricas, que se inserem em ciclo de pobreza em razão de assumirem responsabilidades que demandam especialmente água. Então elas deixam de ir à escola, elas sofrem mais pela ausência de acesso, então ficam inseridas em ciclo de pobreza. Então, superar esse quadro envolve o exercício da empatia e a busca pela construção de uma sociedade mais igualitária. Sendo assim, políticas, projetos e ações de saneamento precisam inserir o princípio da equidade e da universalização do acesso. E o princípio da equidade vai nos indicar a necessidade de priorização. São ações de capital intensivo no contexto de uma demanda de fontes de financiamento pública, baseado por políticas estruturadas na forma de leis, programas, projetos e ações e planejamento de longo prazo. Os déficits concentram-se em áreas específicas, especialmente vilas e favelas e áreas rurais. Estas áreas, elas têm especificidades sociais, culturais, econômicas, que ocasionam desafios do ponto de vista tecnológico, ou seja, não é possível reproduzir tecnologias, a gente precisa pensar em tecnologias sociais, tecnologias que são apropriadas e especialmente que são soluções construídas num contexto de diálogo entre o conhecimento técnico e o conhecimento das pessoas que habitam os territórios e que, portanto, tem capacidade e tem a competência para construir em conjunto as ações. Na área de saneamento, há também uma complexidade em torno da construção de soluções. Uma vez que o saneamento básico tem historicamente no nosso país assumido
uma vertente das obras de infraestrutura, uma vertente muito técnica, no entanto, técnica à luz do tecnicismo, e nesse sentido é uma técnica que encerra-se em si mesma. A área, infelizmente, tem amargado repetitivos fracassos no contexto da construção de soluções. Para que a gente supere, a gente precisa de reconhecer o saneamento básico quanto um direito social e construir junto aos territórios, junto às comunidades, as soluções para a superação dos déficits. Atualmente, entre as minhas ações, eu tenho trabalhado no âmbito do projeto Sambas, que é um projeto que trabalha essencialmente na construção de planos municipais de saneamento básico em municípios de pequeno porte. Esse projeto ele é uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Nacional de Saúde. E entre as áreas que temos trabalhado nesses territórios estão as comunidades quilombolas. Temos dado no processo de planejamento municipal enfoque a esses territórios a fim de trabalhar aí possíveis soluções no âmbito do processo de planejamento, quer dizer, antes da solução, pensar em evidenciar o quadro de acesso e as soluções adotadas em saneamento básico, bem como pensar um planejamento futuro para a superação de eventuais déficits. Esse vídeo a gente tentou um pouco discutir o tema do saneamento no tocante às suas desigualdades. Essa é uma contribuição que o nosso Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental tem tentado dar na compreensão dessa importante área. Então é um retorno que a gente dá para o país e a gente pede aí que vocês compartilhem, especialmente nesse momento histórico que a universidade tem sido tão questionada e às vezes desconstruída em algo que ela tem buscado construir. A gente pede aí que vocês compartilhem esse vídeo e nos deem retorno também sobre o que a gente tem trabalhado.